Parte 3. Do Diário de Jonathan Harker. Continuação. Quando me dei conta de que era um prisioneiro, uma espécie de sensação selvagem se apoderou de mim. Corri para cima e para baixo pelas escadas, verificando cada porta e olhando através de cada janela que encontrava. Mas passado um tempo, a convicção da minha impotência se sobrepôs a todos os outros sentimentos. Agora, depois de passadas algumas horas, quando penso nisso, me vem a certeza de que tive um surto de loucura, pois me comportei igual a um rato pego em uma armadilha. Sentei-me tranquilamente, tão tranquilamente como jamais o havia feito na vida, e comecei a pensar que era o melhor que podia fazer. De uma coisa estava certo. Não faz sentido falar com o conde sobre os meus receios. Ele sabe perfeitamente que fui capturado, e como foi ele próprio que me capturou, e indubitavelmente tem seus motivos para isso. Se confesso a ele minha situação, só tentará me enganar. Meu único plano é manter meus conhecimentos e meus medos para mim mesmo, e meus olhos abertos. Sei que, ou estou sendo enganado como uma criança por meus próprios temores, ou estou em uma enrascada. E se estou, necessito e necessitarei de minhas faculdades mentais preservadas para poder sair disto. Ouvi fecharem a grande porta da entrada, e intuí que era o conde voltando. Não veio imediatamente para a biblioteca. Portanto, cautelosamente, regressei para o meu quarto, e o encontrei arrumando minha cama. Isto era bastante esquisito, e confirmou minha suspeita. Não havia serviçais na casa. Quando o vi depois, através das frestas das dobradiças da porta, colocando a mesa para o café, já não tive dúvidas. Pois se ele se encarregava de fazer todos aqueles trabalhos domésticos, era prova suficiente de que não havia mais ninguém no castelo. Pensei também que o próprio conde deveria ser o cocheiro que me trouxe de carruagem até aqui, e este é um pensamento horrível. Porque se assim é, significa que ele pode controlar os lobos com apenas um levantar de mão. Por que todos em Bistritz e os passageiros da diligência tinham tanto temor por mim? Qual o significado do crucifixo e todos os outros amuletos que me foram dados durante a viagem? Bendita seja aquela boa mulher que pendurou o crucifixo em meu pescoço. Consola-me e me dá força cada vez que o toco. É interessante que algo que aprendi a ver com desagrado e como um instrumento de idolatria possa ser de tanta ajuda em tempos de solidão e problemas. Existe algo na essência disso? Ou é apenas um meio, uma ajuda tangível que evoca a lembrança de simpatias e conjuros? Talvez eu deva pensar sobre o assunto. Mas por enquanto, preciso averiguar tudo o que posso sobre o Conde Drácula. Quanto mais informações sobre ele, mais poderei compreendê-lo. Esta noite farei com que ele fale sobre si mesmo, fazendo com que a conversa rume para esta direção. No entanto, devo ser muito cuidadoso para não despertar suas suspeitas. Meia-noite. Tive uma longa conversa com o conde. Fiz algumas quantas perguntas sobre a história de Transilvânia e ele me respondeu tranquilamente. Ao falar de coisas e pessoas, e especialmente de batalhas, narrou como se estivesse presente em todas elas. Ele me explicou, depois, que para um boiar, o orgulho de sua casa e seu nome é o seu próprio orgulho, que a glória deles era sua própria glória, que o destino deles era seu próprio destino. Sempre que falava de sua casa, se referia a ela utilizando o pronome nós, e quase todo o tempo falou no plural, assim como fazem os reis. Parecia estar ali toda a história do país. Conforme ia falando, se excitava mais, e andava de um lado para o outro do cômodo, alisando seu branco bigode e pegando tudo o que via pela frente com uma força tal que parecia destruir o objeto. À sua maneira, conseguiu narrar toda a história de sua raça, e tento aqui transcrever suas palavras o mais exatamente possível. Nós, os Ekeles, temos razões para sermos orgulhosos, pois em nossas veias circula o sangue de muitas raças valentes que lutaram bravamente. Aqui, neste caldeirão de raças europeias, a tribo Ugric trouxe desde a Islândia o espírito guerreiro que Thor e Wondi os havia dado e o demonstraram tão clara e intensamente nas costas da Europa. O que eu digo? Da Ásia e da África também, que as pessoas acreditavam que eles eram os verdadeiros lobisomens. Quando eles chegaram aqui,
encontraram os Hunos, cuja fúria havia varrido a terra como uma chama viva de tal maneira que as pessoas agonizantes acreditavam que em suas veias corria o sangue das bruxas antigas que, expulsas de Seitia, copularam com demônios no deserto. Tolos, tolos! Qual demônio ou qual bruxa foi algum dia tão grande quanto Átila, cujo sangue corre em nossas veias? Disse, levantando seus braços. É estranho que quando Arpad e suas legiões invadiram a pátria húngara, nos encontrassem ao chegar à fronteira e que a conquista se completasse aqui. É estranho que quando a invasão húngara se deslocou até o oeste, os Ekelis fossem proclamados parentes pelos misteriosos magiares e fosse a nós que confiassem durante séculos a guarda da fronteira da Turquia. Quem entre as 4 nações recebeu, além de nós, a espada ensanguentada ou correu mais rápido ao lado do rei quando este dava seu grito de guerra? Quem foi, a não ser um de minha própria raça, que conseguiu cruzar o Danúbio e venceu os turcos em sua própria terra? Este era indubitavelmente um Drácula. Não foi este Drácula que inspirou aquele outro de sua raça a levar suas forças sobre o grande rio e dentro da Turquia? E que quando era derrotado voltava outra vez, ainda que tivesse que ir só ao sangrento campo de batalha, onde suas tropas estavam sendo destroçadas, porque sabia que apenas ele poderia garantir o triunfo? Dizem que ele se importava apenas com ele mesmo. Pá! De que servem os camponeses sem um líder? No que se transforma uma guerra onde não há um cérebro e um coração que a direcione. Depois da batalha de Mohacs, nós, os da linhagem Drácula, ocupamos o lugar de dirigentes, pois nosso espírito não poderia suportar que não fôssemos livres. Ah, meu jovem amigo, os Ekelis e os Dráculas podem se vangloriar de uma tradição que os fungos dos Habsburgo e os Romanov nunca poderão alcançar. Os dias de guerra já terminaram. O sangue é algo muito precioso nestes dias de paz desonrada, e as glórias das grandes raças são como contos que se narram. Já estava amanhecendo e fomos nos deitar. Este diário parece tão horrível como o começo das 1001 noites, pois tudo tem que ser suspenso ao cantar do galo. 12 de maio. Permitam-me começar com fatos, com simples fatos, verificados em livros e números, e sobre os quais não podem pairar dúvida alguma. Ontem à noite, quando o conde chegou, começou a me fazer perguntas sobre assuntos legais e sobre a maneira como tramitavam certa classe de negócios. Havia passado o dia sobre os livros, e apenas para manter a minha mente ocupada, comecei a refletir sobre algumas coisas. Há um certo método no interrogatório que o conde me fez, e eu tentarei colocar as perguntas na ordem em que foram feitas. O conhecimento pode me ser útil. Primeiro, me perguntou se um homem na Inglaterra poderia ter 2 advogados ou mais. Disse que, se desejava, poderia ter 1 dúzia, mas que não seria interessante ter mais de um advogado trabalhando na mesma transação, porque só um poderia atuar por vez, e estar alternando entre eles seria prejudicial para os negócios. Ele pareceu ter compreendido bem o que eu quis dizer e continuou me perguntando se havia alguma dificuldade prática em ter um advogado cuidando das finanças e outro se ocupando da expedição de mercadorias, no caso de precisar de ajuda em algum lugar distante. Pedi que explicasse melhor para não correr o risco de dar uma informação equivocada. Então disse: Vou dar um exemplo. Nosso amigo, o Sr. Peter Hawkins, de sua bela casa em Exeter, comprou para mim uma casa em Londres. Muito bem. Agora deixe-me dizer francamente, para que o senhor não ache muito estranho ter solicitado os serviços de alguém de tão longe de Londres no lugar de um residente. Meu único motivo foi que nenhum interesse local se sobrepusesse aos meus próprios desejos. Então, vamos supor que eu tenha muitos assuntos pendentes e deseje embarcar algumas coisas, digamos, para Harwich ou Dover. Não seria mais fácil fazer a expedição das mercadorias através daqueles portos? Respondi que com certeza seria mais fácil, mas que nós, os advogados, tínhamos um sistema de escritórios interligados.
de forma que o trabalho poderia ser feito localmente sob a instrução de outro profissional. Assim, o cliente, colocando os seus negócios na mão de apenas um homem, poderia conferir se suas solicitações estavam sendo atendidas a bom termo. Mas, disse ele, eu teria a liberdade de agir por conta própria também, não? com certeza, respondi. E normalmente é assim que os homens de negócios fazem para evitar que uma única pessoa saiba da totalidade de suas transações. Magnífico! Exclamou. Então passou a me perguntar sobre os meios de expedir mercadorias e todas as dificuldades que poderia ter, mas que pudessem ser previstas de antemão. Tirei todas as suas dúvidas, mas para um homem que nunca havia estado na Inglaterra, eram maravilhosos seus conhecimentos e perspicácia. Quando ficou satisfeito, se levantou de repente e disse: O senhor escreveu alguma carta para o Sr. Peter Hawkins ou outra pessoa desde que aqui chegou? Foi com certa angústia no coração que respondi que não, já que não havia visto maneira de fazê-lo. Então escreva agora, meu jovem amigo, disse, enquanto colocava sua pesada mão sobre o meu ombro. Escreva ao nosso amigo e a qualquer outro. Diga, se quiser, que o senhor ficará comigo por um mês a contar de hoje. O senhor deseja que eu fique por tanto tempo? Perguntei, e meu coração congelou com a ideia. Desejo e muito. Não, melhor, não aceito uma negativa. Quando seu senhor, seu chefe, como o senhor preferir, mandou alguém em seu nome, ficou claro que apenas minhas necessidades contariam. Não é assim? O que eu poderia ter feito a não ser aceitar? Era do interesse do Sr. Hawkins e não do meu. E eu tinha que pensar nele, não em mim. E depois, enquanto o Conde Drácula falava, havia em seus olhos e em seus gestos algo que me fazia lembrar de que eu era seu prisioneiro, e que, ainda que eu desejasse, não tinha como escolher. O Conde entendeu que vencera quando fiz minha reverência e viu a angústia no meu rosto, pois começou a usar meu temor contra mim de uma forma suave e irresistível. Suplico, meu bom jovem amigo, que não fale nas cartas de outra coisa que não seja de nossos negócios. Não tenho dúvidas de que seus amigos irão gostar de saber que o senhor está bem e que está ansioso para retornar para casa. Não é assim? Enquanto falava, me entregou 3 folhas de papel e 3 envelopes. Eram finos, destinados à correspondência para o exterior. E ao notar seu sorriso tranquilo com aqueles dentes pontiagudos sobressaindo dos lábios vermelhos, compreendi também que devia ter prudência com o que escreveria. Afinal, ele leria tudo. Decidi que, por enquanto, daria apenas informações corriqueiras nas cartas. Mas resolvi também que escreveria em segredo para o Sr. Hawkins e para a Mina, pois a ela eu poderia escrever em taquigrafia, o que deixaria o conde perplexo se lesse algo. Ao terminar, sentei-me calmamente lendo um livro. Ao terminar de escrever as suas cartas, o conde as juntou com as minhas sobre a mesa e saiu. No instante em que a porta se fechou atrás dele, eu me inclinei e olhei os envelopes. Não senti nenhum remorso em fazer isto, pois diante das circunstâncias, sentia que deveria me proteger de qualquer forma. Uma das cartas estava destinada a Samuel F. Billington, número 7, La Crescente, Whitby, e outra a Leutner, Varna. A terceira era para Coates & Co., Londres, e a quarta para Herring, Klopstock e Bilworth, banqueiros, Budapeste. A segunda e a quarta não estavam fechadas, e estava a ponto de lê-las quando notei que a porta se movia. Deixei-me cair sobre a cadeira, tendo apenas o tempo necessário para colocar tudo como o conde havia deixado. Reiniciei a leitura do livro antes que ele entrasse, com outra carta nas mãos. Selou todas cuidadosamente e disse: Tenho certeza de que o senhor irá me perdoar, mas tenho muito trabalho esta noite. Espero que o senhor encontre tudo o que necessita. Já na saída do cômodo, virou-se para mim, fez uma pausa e continuou. Permita-me que o aconselhe, meu querido jovem amigo. Não. Permita-me que lhe faça uma séria advertência. No caso de o senhor deixar estes cômodos, por nenhuma razão caia no sono em qualquer outra parte do castelo. É velho e tem muitas lembranças, e existem muitos pesadelos para aqueles que não dormem com sabedoria. Volto a adverti-lo. No caso do sono dominar, volte depressa para seu quarto. Apenas aqui poderá descansar a salvo. Mas se o senhor não for cuidadoso, então...
Terminou seu discurso de uma maneira horripilante, fazendo um movimento com as mãos como se a estivesse lavando. Eu quase o entendi. Minha única dúvida era se qualquer sonho poderia ser mais terrível que o cerco sobrenatural, horrível, tenebroso e misterioso que se fechava ao meu redor. Mais tarde. Endosso minhas últimas palavras. Não há dúvida sobre isso. Não terei medo nenhum de dormir em qualquer lugar onde ele não esteja. Coloquei o crucifixo sobre a cabeceira da minha cama, pois, assim acredito, meu descanso estará livre de pesadelos. E ali permaneceu. Depois de um tempo, ao não escutar barulho algum, saí e subi a escadaria de pedras que dava para o sul. Havia um pouco de sentido na liberdade desta imensidão, ainda que fosse inacessível para mim, comparada com a escuridão do pátio interior. Ao olhar para fora, senti mais uma vez que não havia dúvidas quanto a ser um prisioneiro, e me veio a necessidade de respirar um ar fresco. Estou começando a sentir que essa vida noturna está me afetando. Está destruindo meus nervos. Assusto-me com a minha própria sombra e estou cheio das mais terríveis fantasias. Deus sabe muito bem que tenho motivos para o medo que sinto deste lugar. Olhei para a bela paisagem banhada pela luz tênue da lua. As colinas se derretiam na penumbra suave e as sombras se perdiam nos vales. A contemplação da beleza me deu uma certa alegria. Havia paz e consolo em cada respiração de ar puro. Ao me reclinar sobre a janela, minha visão foi capturada por algo que se movia um andar abaixo e um pouco à minha esquerda, onde, imagino, pela ordem dos cômodos, estariam as janelas do quarto do conde. A janela na qual me encontrava era alta, cavada em pedra, e ainda que o tempo e o clima tivessem gasto, estava inteira. Escondi-me por trás da moldura da janela de pedras e olhei atentamente. Vi a cabeça do conde saindo pela janela. Não via seu rosto, mas soube que era ele pelo pescoço e pelo movimento de suas costas e braços. De qualquer modo, não poderia confundir aquelas mãos que pude estudar em tantas ocasiões. No início fiquei interessado e até certo ponto entretido, pois é maravilhoso como uma coisa tão pequena pode prender a atenção de um homem que se encontra prisioneiro. Mas meus sentimentos se transformaram em repulso e terror quando vi que o homem emergia lentamente da janela e começava a se arrastar pela parede do castelo, sobre o abismo, de cabeça para baixo, com seu manto estendido sobre ele, dando a impressão de que o conde tinha grandes asas. No início não dei crédito aos meus olhos. Pensei que se tratasse de uma ilusão produzida pela luz da lua, algum malévolo efeito de sombras. Continuei olhando e não havia nenhum engano. Vi como os dedos das mãos e dos pés se seguravam nas quinas de pedras desgastadas pelo tempo e assim, usando os desnivelamentos, se moviam para baixo a uma velocidade considerável, da mesma maneira que uma lagartixa caminha pelas paredes. Que tipo de homem é esse? Ou que tipo de ser é este com aparência humana? Sinto que o terror está me dominando. Tenho medo, muito medo, de que não haja como escapar daqui. 15 de maio. Vi o conde deslizar como uma lagartixa uma vez mais. Caminhou até embaixo, um pouco de lado, por uns 100 pés, pendendo para a esquerda. Ali desapareceu por um buraco ou janela. Inclinei-me para conseguir ver mais, sem resultado, já que a distância era muito grande para ter um ângulo de visão favorável. Como o conde havia saído do castelo, pensei que esta era a oportunidade para explorar mais o lugar. Voltei ao quarto e, pegando uma lamparina, fui testar as portas. Todas estavam fechadas com chave, o que já era esperado, e as fechaduras eram recentes. Então desci ao corredor por onde havia entrado no castelo. Constatei que podia tirar facilmente os ferrolhos e abrir as correntes, mas a porta estava bem fechada e não havia nenhuma chave. Deveria estar no quarto do conde. Continuei com um minucioso exame nos vários degraus. Foi quando encontrei uma porta no fim da escada, que apesar de parecer trancada, cedeu à mínima pressão. Empurrei-a mais forte e descobri que sua resistência provinha do fato de que as dobradiças haviam cedido, e a pesada porta estava repousando no chão. Havia ali uma oportunidade que poderia ser única, então fiz um esforço enorme e depois de muitas tentativas consegui entrar. Estava em uma ala situada abaixo e à direita dos quartos que já conhecia. O castelo estava construído na beira de uma grande rocha, de tal forma que era quase inexpugnável. Ao oeste havia um grande vale, e além dele, bem distante, levantava-se uma cadeia montanhosa. Era evidente que esta parte do castelo foi ocupada no passado por damas, pois os móveis pareciam ser mais confortáveis do que os que eu havia visto até agora. As janelas não tinham cortinas, e a luz amarela da lua me permitia distinguir as cores do mobiliário,
enquanto suavizava os efeitos do pó que jazia sobre tudo e de alguma forma disfarçava os efeitos do tempo. Minha lamparina tinha pouca utilidade frente à luz da lua, mas eu estava feliz em tê-la comigo, pois havia no lugar uma solidão tenebrosa que fazia com que meu coração e meus nervos tremessem e congelassem. Mas com o passar do tempo, consegui dominar os nervos e me senti envolvido por uma suave tranquilidade. E aqui estou, sentado em uma pequena mesa de carvalho, onde em tempos passados uma bela dama costumava pegar uma pluma com muitos pensamentos e rubores para redigir cartas de amor, escrevendo em taquigrafia tudo o que me aconteceu desde que fechara meu diário pela última vez. O século XIX é extremamente moderno, mas, no entanto, a menos que meus sentidos me enganem, os séculos passados tiveram e têm poderes peculiares que a modernidade não pode matar. Mais tarde, manhã de 16 de maio. Deus me preserve são. Segurança e confiança na segurança são coisas do passado. Enquanto eu ficar aqui, só haverá uma coisa a desejar: que eu não fique louco, se de fato já não o estou. Se minha sensatez está preservada, então é de fato enlouquecedor pensar que de todas as coisas podres que se arrastam nesse odioso lugar, o Conde é a menos tenebrosa para mim. Que só nele posso buscar segurança, ainda que essa sirva apenas aos seus propósitos. Grande Deus, Deus piedoso, dê-me tranquilidade, pois se eu continuar assim, a loucura certamente me espera. Começo a ver novas luzes sobre o que antes me deixava perplexo. Até agora não sabia o que Shakespeare queria dar a entender com a seguinte fala de Hamlet: meus blocos, pronto, meus blocos, é imprescindível que escreva. Pois agora, sentindo que estava a ponto de perder o juízo, procuro descanso em meu diário. O hábito de fazer anotações deve me ajudar a manter a calma. A misteriosa advertência do conde me assustou, mas fico mais assustado agora quando penso nela. Terei dúvidas de tudo que me diga. Senti-me sonolento, lembrei mais uma vez do aviso, mas senti um grande prazer com a perspectiva de desobedecê-lo. A luz suave da lua me acalmava e a vasta imensidão lá de fora me dava uma sensação de liberdade que me refrescava. Decidi não voltar, naquela noite, para o meu quarto, mas dormir aqui, onde antigamente damas haviam sentado, cantado e experimentado doces vidas, enquanto seus suaves seios se entristeciam por seus amores, afastados pelas guerras cruéis. Mudei a cama de lugar para, ao me deitar, apreciar a bela paisagem, e sem pensar e nem me importar com o pó, decidi dormir. Suponho que tenha dormido, ou assim espero, porque tenho medo, muito medo. Tudo o que aconteceu a seguir foi tão extraordinariamente real, tão real, que agora, sentado aqui à plena luz do sol da manhã, tenho medo de não ter sido um pesadelo. Não estava só. O quarto estava igual, sem nenhuma mudança desde que entrei nele. Mas sob a luz da lua, no lado oposto de onde eu me encontrava, estavam 3 jovens mulheres, quer dizer, 3 damas, a julgar por seus trajes. No momento em que as vi, pensei que estava sonhando, pois apesar da luz da lua estar por trás delas, não projetavam sombra alguma. Aproximaram-se, me olharam por um tempo e, então, começaram a murmurar entre si. 2 tinham os cabelos escuros, grandes narizes aquilinos e olhos negros penetrantes, que quase pareciam vermelhos contrastados com a pálida lua amarela. A outra era loura, incrivelmente loura, com grandes mechas douradas no cabelo cacheado e olhos iguais a pálidas zafiras. Pareceu-me que, de alguma forma, eu já vira seu rosto e a conhecia de algum sonho tenebroso. Mas naquele momento não pude lembrar-me de onde ou como. As 3 tinham dentes brancos que brilhavam como pérolas contra o rubi de seus voluptuosos lábios. Havia algo nelas que me inquietou, um medo ao mesmo tempo nostálgico e mortal. Senti um desejo malévolo, chamejante, de que me beijassem com aqueles lábios vermelhos. Não é decente que anote isso, já que se um dia a mina encontrar este escrito poderá sofrer, mas é a verdade. Cochicharam entre elas, e então as 3 riram. Suas risadas eram musicais, mas ao mesmo tempo tão cruéis como se jamais houvessem atravessado a suavidade de lábios humanos. A mulher loura sacudiu a cabeça, e as outras 2 insistiram com ela. Uma disse: Vamos! Você vai primeiro, e nós te seguimos. É teu o direito de começar. A outra completou: É jovem e forte. Há beijos para todos. Eu permaneci quieto,
vislumbrando por entre os cílios a agonia de uma deliciosa expectativa. A moça loura avançou e se inclinou sobre mim até que pude sentir seu hálito sobre meu rosto. Era doce como mel e, como sua voz, de um amargo ofensivo, como o amargo do sangue. Tive medo de levantar minhas pálpebras. No entanto, vi perfeitamente a moça ajoelhada e inclinada sobre mim, sentindo um enorme prazer. Havia uma voluptuosidade deliberada que era ao mesmo tempo maravilhosa e repulsiva. No momento em que se dobrou sobre mim, lambeu a boca como um animal. Pude ver a umidade brilhando em seus lábios escarlates e sua língua vermelha golpeando seus dentes. Sua cabeça foi descendo, até que seus lábios passaram ao largo da minha boca e meu queixo, e pareceram pousar sobre a minha garganta. Então fez uma pausa e pude sentir o hálito quente sobre o meu pescoço. A pele de minha garganta começou a formigar como quando alguém se aproxima para fazer cócegas. Senti o toque suave, vacilante, de sua boca em minha pele sensível e a forte pressão dos dentes simplesmente me roçando e parando ali. Fechei os olhos em um lânguido êxtase e esperei com o coração batendo forte e acelerado. Nesse momento, outra sensação me percorreu como um relâmpago. Senti a presença do conde envolvido em uma tempestade de fúria. Ao abrir involuntariamente meus olhos, vi sua forte mão segurando o delicado pescoço da mulher loura e, com o poder de um gigante, arrastando a moça. Estava com os dentes apertados contra os lábios e suas pálidas bochechas estavam acesas pela paixão. O conde. Jamais imaginei tal arrebatamento e fúria, nem nos demônios do inferno. A luz vermelha em seus olhos era aterrorizante, como se por trás deles se encontrassem as chamas do próprio inferno. Seu rosto estava mortalmente pálido e suas linhas eram duras como arames retorcidos. As sobrancelhas, tão espessas que quase se uniam sobre o nariz, pareciam agora de um metal incandescente. Com um movimento feroz de sua mão, lançou a mulher para longe e então gesticulou para as outras como se as estivesse repelindo. Era o mesmo gesto imperioso que eu havia visto Cocheiro usar com os lobos. Em uma voz baixa, quase como um sussurro, que pareceu cortar o ar para ressonar por todo o quarto, disse às mulheres: Como qualquer uma de vocês se atreve a tocá-lo? Como vocês se atrevem a pôr os olhos sobre ele depois de eu haver proibido? Para trás, todas vocês! Este homem me pertence! Cuidado! E não se metam com ele, ou vocês terão que se ver comigo! A mulher loura, com uma risada, se voltou para responder ao conde. Você jamais amou. Você nunca ama. Ao ouvir isso, as outras mulheres lhe fizeram eco, e pelo quarto todo ecoou uma risada tão lúgubre, cruel e impiedosa, que quase desmaiei ao ouvi-la. Parecia o prazer dos inimigos. Então o conde me olhou e disse em um suave sussurro: Sim, eu também posso amar. Vocês mesmas podem confirmar por meu passado. Não é assim? Bem, prometo que quando eu terminar com ele, deixarei que o beijem tanto quanto queiram. Agora vão. Devo despertá-lo porque temos muito trabalho a fazer. Não vamos ter nada hoje? Perguntou uma delas com uma risada contida, enquanto apontava para uma bolsa que ele havia jogado no chão ao entrar no aposento e que se mexia como se tivesse algo vivo dentro. Ele fez um movimento com a cabeça e uma das mulheres saltou para abrir a bolsa. Se meus ouvidos não me enganaram, escutei um suspiro e um choro, como se fosse de um bebê. As mulheres rodearam a bolsa enquanto eu permanecia petrificado de medo. Mas, ao olhar novamente, já haviam desaparecido. Não havia nenhuma porta perto delas e não é possível que tenham passado por mim sem que eu as percebesse. Pareceu que simplesmente se esfumaçaram nos raios de luz da lua, pois eu pude ver lá fora as formas tênues de suas sombras, um instante antes de desaparecerem por completo. Então o horror entranhou em mim e me afundei na inconsciência.